O caso da Débora, né, como eu disse, não é exatamente sobre ela. A Débora se tornou um símbolo maior. Assim como o presidente Bolsonaro também é um símbolo, né? O Jung dizia que o homem só raciocina em torno de símbolos. E tanto num caso quanto no outro, o Supremo Tribunal está preparando o caminho para derrubar esses símbolos. Eles querem Débora e Bolsonaro presos para fazer deles dois um exemplo do que acontece com quem se opõe ao Supremo Tribunal Federal. Antigamente, os tiranos, né, quando chegavam em algum lugar, o Conde Drácula fazia uma coisa desse tipo, né? A pessoa vai lá e corta a cabeça e coloca a cabeça num spike, né, não sei como é que chama, num espeto, coloca a cabeça do cara num espeto na frente do castelo e fala, o que acontecer com quem se opuser a gente é isso aqui, ó, coloca a cabeça no espeto. Né? Nesse momento o STF está colocando a cabeça da Débora num espeto e está colocando a cabeça preparando para colocar a cabeça do Bolsonaro num espeto. E uma vez que o caminho para a prisão da Débora foi preparado, e agora depende dessa manutenção da maioria dos votos, até o 6 de janeiro, há também a preparação do caminho para a prisão do Bolsonaro. E como é que é feita essa preparação? Ora, me parece que uma etapa importante foi cumprida nesse final de semana com a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Como vocês devem ter visto, ao final da semana passada, o Alexandre rejeitou os recursos do Collor contra uma condenação a 8 anos e 10 meses de prisão decorrente de um desdobramento da Operação Lava Jato. E no mesmo ato, ele determinou que o Collor fosse preso. E o que é interessante aqui, não é somente eu falo do Collor ser provavelmente a única pessoa do Brasil que vai ser presa em relação ao desdobramento da Operação Lava Jato, afinal todos os outros condenados sob o aval do Supremo, até mesmo um deles retornou à presidência da República, né? Mas também o fato de que isso é parte de uma estratégia maior que visa normalizar a prisão do Bolsonaro. Né? O intuito do Alexandre com essa decisão, muito claramente, não é só prender o Collor, que por um acaso apoiava o presidente Bolsonaro, mas valer da prisão do Collor para justificar a prisão do Bolsonaro. E se você tem alguma dúvida disso, é só ver o que a velha mídia está falando sobre isso. Coloca o vídeo aí para mim, Bruno. Vítima, mas não foi condenado, passou por vários problemas de acusação de corrupção. E se conseguimos finalmente prender o Collor, é muito difícil imaginar que, caso o Bolsonaro seja, ao fim e ao cabo, considerado culpado, ele vai ser preso. Então, acho que esse é o ponto mais importante, mais do que o Collor em si. O Collor já não é uma figura política importante há um bom tempo, e nesse sentido, a questão é que o Collor é um símbolo de que o Supremo Tribunal Federal agora vai prender quem foi, ao fim e ao cabo, considerado culpado pela Suprema Corte. Então, este sinal chegou ao sistema político. Se o Collor foi preso, Bolsonaro pode ser preso. Eles estão dizendo, com todas as letras, a prisão do Collor é um símbolo e um sinal de que o Supremo Tribunal vai prender quem ele condenar, seja Débora, seja Bolsonaro. Então, são esses os dois fatos relevantes. Primeiro que o STF definiu que símbolos como a Débora e o Bolsonaro devem ser derrubados, não importa o custo, e uma vez que a Débora já está para ser condenada, eles preparam o terreno para a derrubada do outro símbolo, e estão fazendo isso através do Collor. E mais do que isso, a forma como o Collor foi preso, a forma como ficará preso. Nada de cela maravilhosa na sede da Polícia Federal. Não. Olha, eu já falei isso antes. Não duvidem se, na hora de mandarem prender o Bolsonaro, não só não coloquem ele na mesma cela maravilhosa com direito à visita da Janja que o Lula teve, mas, além disso, coloquem ele nem mesmo numa prisão de quartel, mas preso numa prisão comum. E aí, eu digo a vocês, quem tem dúvida de que uma vez na prisão, Bolsonaro corre enorme risco de vida. Não só pela questão de saúde, que também é um problema, mas pela questão da tentativa de assassinato. O problema de saúde do Bolsonaro, inclusive, é decorrente da tentativa de assassinato. Pois bem, não se esqueçam, por favor, de continuar curtindo. Peço mais uma vez a sua curtida e o seu repost, se você está assistindo pelo X. Nós estamos aí com mais de 13 mil pessoas nos assistindo, caminhando aí. Eu não gosto desse número 13, então precisamos passar rapidamente para o 14. Para isso eu preciso da sua curtida, e se você está assistindo pelo X, do seu repost. Nós temos transmissão pelo canal Paulo Figueiredo Oficial, que hoje está com grande audiência, Paulo Figueiredo Show, TV Flórida USA e também pelo Fio Diário. Vamos falar sobre esse assunto muito interessante do deputado do Parlamento Europeu que propôs sanções contra o Alexandre, e
porque é um assunto interessantíssimo, porque essa estratégia do Supremo Tribunal Federal que vocês estão vendo, ela, de destruição de símbolos, ela vai ter oposição. Ela já vem tendo oposição. Nós estamos empreendendo todos os esforços possíveis para trazer aqui nos Estados Unidos essa conscientização internacional do que está acontecendo no Brasil. Temos sido muito bem sucedidos. Eu gostaria, se eu não tivesse família, se eu não tivesse que me sustentar, se eu não tivesse se tivesse com a vida ganha, eu estaria na Europa. Porque há trabalho a ser feito. Eu gostaria que houvesse outros Paulo Figueiredos para fazer o que eu estou fazendo na Europa. Ora, na Itália, por que ninguém está fazendo isso na Itália? A Itália é um governo da Meloni. Por que o governo italiano não está tomando nenhuma atitude contra o Alexandre? Porque não há um Paulo Figueiredo na Itália. Por que não há uma ação em Portugal, onde o Chega tem uma participação tão importante? Por que não? Porque o Vox, mesmo diante da retaliação do Alexandre contra a Europa, não tomou nenhuma postura. Porque não tem um Paulo Figueiredo agindo na Espanha. Eu não digo porque o Paulo Figueiredo é espetacular, não. É porque alguém tem que arregaçar as mangas, gastar dinheiro, gastar tempo, para ir lá, bater e falar assim, cara, façam alguma coisa. Eu sempre digo, cheguei nos Estados Unidos sem conhecer absolutamente ninguém no Congresso. Bati na porta, eu sou um jornalista, foi isso que aconteceu, as primeiras pessoas bateram, ignoraram, aí você vai falando, aparece num podcast, aí fulano apresenta para fulano, você vai, aí uma hora todo mundo está prestando atenção no assunto. Acredite no seu poder transformador. Claro que você tem que estudar, claro que você tem que entender como o governo funciona, claro que você tem que entender nuance política, claro que você tem que entender a política doméstica e a política internacional, claro que você tem que saber quem são os agentes políticos, claro, você tem que se preparar. Ninguém vê a quantidade de tempo que eu passo lendo, entendendo como é que as coisas funcionam, entendendo, lendo processo, lendo lei, lendo livro, tem que fazer. Mas eu digo que se você fosse falar do Alexandre de Moraes ou do STF no exterior 2 anos atrás, ninguém sabia. E hoje isso mudou. De uma maneira ou de outra, o Alexandre é uma figura conhecida. A imagem do STF como uma corte política imparcial foi completamente exposta e a gente está aplicando pressão a partir da maior quantidade de direções possíveis. E eu gostaria que houvesse mais pressão da Europa. Eu sei que está todo mundo esperando uma ação decisiva contra o Alexandre, e eu volto a dizer, é necessário que a gente tenha paciência, porque a maioria das coisas não depende de nós, mas sim de terceiros. Mas eu gostaria que estivesse havendo também na Europa. Porque conforme o Supremo Tribunal Federal vai dobrando a aposta e aumentando a repressão, como foi no caso da Débora, novas ações vão sendo tomadas e aumenta-se a pressão para que as ações pendentes sejam realizadas o quanto antes. Nesse sentido, uma nova frente que foi aberta recentemente foi justamente a partir de uma ação do Alexandre de Moraes, e essa ação veio do membro do Parlamento Europeu, e não se confundam, que não foi o Tarcísio, foi o Dominic Tarczynski. Que mundo louco, né? Onde o Tarczynski faz mais pela liberdade no Brasil do que o Tarcísio. Vejam só o que disse o Dominic. This message is for the people of Brazil. My name is Dominic Tarczynski. I am a member of the European Parliament from Poland. The reason I decided to record this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in a hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. I used to live under communism. I'm from Poland. I know what the communism is. And I can tell you that the actions taken by this judge is just a pure communism. They want to destroy their political opponents. The way they behave, Bolsonaro family, the way they behave, our Brazilian opposition, is just a communism. This is why we have to stand up for human rights. We have to stand up for real democracy, and we have to fight communists. Believe me, Brazilians, you are not alone. We are taking action. The international community will take action. We shall win. In the end, we shall win. And believe me, Bolsonaro family is just an example, because the whole opposition in Brazil, the opposition around the world, conservative opposition around the world is treated the same way. Look what they tried to do to Mr. Trump. They tried to kill him. They tried to jail him. Look what they tried to do to Mr. Milei. They tried to get rid of him. What they tried to do in Romania. They cancel election. Now they're going to lose in 2 or 3 weeks. This is what they do around the world. That's why we, conservative community, we have to stick together. We have to fight. We have to keep our backs. So we, here in European Parliament, conservatives,
We will stand with the Bolsonaro family, with the opposition in Brazil. We're going to stand for democracy and human rights. In the end, we shall win. So again, officially, I would like to inform you, I'm going to propose my draft resolution to put Alessandro Moraes on sanctions. It's time to take action. In the end, we shall win. So help us God. Vejam, você tem dentro dos Estados Unidos, de forma muito avançada, processo de sanção contra o Alexandre de Moraes, e agora você tem, pela primeira vez, o primeiro projeto de resolução contra o Alexandre de Moraes no Parlamento Europeu. Parlamento Europeu. Eu não participei disso. Na verdade, eu estou, inclusive, finalmente entrando em contato com esse deputado que eu não conhecia, para ver se há alguma forma que eu possa ajudar e se a ação dos Estados Unidos ajuda de alguma forma para que ocorra algo parecido na União Europeia. Volto a dizer, gostaria de ter mais tempo para me dedicar também à União Europeia, mas eu sou um só. E se você acha que a União Europeia só sanciona a Rússia, você está muito enganado. Vejam, por exemplo, esse mapa que detalha todas as ações da União Europeia. Todos esses países em azul estão sob sanções da União Europeia, incluindo a nossa vizinha Venezuela, acompanhada na América Latina e Caribe pela Nicarágua, Guatemala e o Haiti. Então não são só os países que foram sancionados, mas também diversas autoridades públicas. Um exemplo excelente é a autoridade pública que recebeu sanção da União Europeia é a Ana Júlia Guido de Romero. Se você nunca ouviu falar dela, eu contextualizo. A Ana Júlia Guido de Romero foi a procuradora-geral da Nicarágua entre 2014 e 2019. E ela foi sancionada em 2024, no ano passado, pela União Europeia, por enquanto ela era a maior autoridade do Ministério Público do país, ter sido responsável pela perseguição política de inúmeros manifestantes e membros da oposição política. Segundo o relatório de banimento de viagens da União Europeia, ela, abre aspas, criou uma unidade especializada que fabricava alegações contra manifestantes e apresentou denúncias contra eles. Ela também é também responsável pela inelegibilidade a cargos públicos do principal candidato de oposição nas eleições gerais. Ou seja, ela criou uma unidade especializada que fabricava alegações contra manifestantes. Alguém tem o telefone do Eduardo Talhaferro, não? Apresentou denúncia contra eles e também foi responsável pela inelegibilidade a cargos públicos do principal candidato das eleições, da oposição. Não sei se vocês já ouviram falar de alguma conduta parecida. E eu tô repetindo, essa é uma pessoa que hoje é sancionada pela União Europeia. Ela não pode pisar em nenhum dos países do bloco. E o mais importante de tudo, que essas sanções vieram anos após ela ter cometido esses atos. O que ressalta a importância da paciência para que nós, de fato, consigamos resultados práticos. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite, mas as pessoas têm ejaculação precoce. Nunca nada acontece. Vejam o que eu estou dizendo. Ela saiu em 2019, foi procuradora em 2014 a 2019. Ou seja, foram 5 anos de porrada e perseguição. Ela foi sancionada em 2024. 6 anos depois dela ter saído. E como ela, eu peguei ela aqui de exemplo porque é um mais claro, mas há muitos outros alvos de sanção pela União Europeia. Então é maravilhoso que o deputado polonês apresente esse projeto de resolução e abra essa frente de batalha contra as ilegalidades do Alexandre de Moraes e do STF. Algum Paulo Figueiredo da Europa, por favor, assuma essa frente. Assuma essa frente. Eu ajudo como puder. Infelizmente não dá para ficar indo para a Europa toda hora. O que eu posso fazer, tenho feito aqui dos Estados Unidos. E 2 pessoas que receberam diretamente de mim as notícias a respeito do Bolsonaro, uma delas inclusive viu a minha participação na televisão falando sobre esse assunto, na televisão americana, foram o Mike Benz e o Jason Miller. Imediatamente o Mike Benz escreveu assim. Mike Benz, lembrando aqui, ex-Departamento de Estado, uma das figuras mais relevantes aqui para denunciar o complexo onde está na censura no mundo. Que disse o Mike Benz: é absolutamente monstruoso o que estão fazendo com Jair Bolsonaro para impedir a vontade do povo. A Embaixada dos Estados Unidos do Brasil não pode permanecer em silêncio. Precisamos de embargos comerciais, aumento de tarifas, cortes em acordos financeiros e de segurança, além de uma pressão regional e internacional para isolar esse regime corrupto até que esse juiz seja removido. O Mike Benz está pedindo explicitamente retaliações por parte da administração Trump em relação ao Brasil e ao Moraes, ao Alexandre. Volto a dizer, não é qualquer um, é o cara que expôs todo o escândalo da USAID, ex-membro do Departamento de Estado, uma pessoa extremamente respeitada dentro da atual administração Trump. Em seguida veio o Jason Miller, o meu querido amigo Jason, também
citando o ocorrido ao presidente Bolsonaro na semana passada, dizendo o seguinte: o que Moraes está fazendo com o presidente Bolsonaro é pura maldade. Jason Miller, volto a dizer, braço direito do Trump, foi seu assessor sênior, também membro da equipe de transição, tanto em 2016, 2020 e 2024. Então, quando eu falo que o Alexandre está chamando atenção e que cada avanço dele só serve para acelerar as nossas demandas aqui no exterior, não é da boca para fora. O nosso objetivo é sancionar o Alexandre. Isso já está sendo, como eu disse aqui, analisado soon pela Casa Branca, em breve, e agora a discussão também na União Europeia. E a gente não pode descansar até que a gente tenha obtido a vitória total. Não por vingança, mas por justiça. Falando em juiz,